Olá, pessoal. Tudo bom? Vamos fazer mais um exercício. Esse aqui é o nosso exercício 2 sobre índices físicos. Também é um exercício tirado da apostila dos professores Soares, Pinheiro e Tavares, lá da Universidade Federal de Santa Maria. Esse exercício diz o seguinte: uma amostra de argila saturada da cidade do México tem teor de umidade de 300%. Depois de adensada, seu teor de umidade passa a ser 100%. Sabendo-se que o peso específico real dos grãos é de 26,5 kN por metro cúbico e o seu volume inicial é de 28,137 centímetro cúbico, determine o seu peso específico antes e depois do adensamento e a variação de volume total da amostra. Nessa questão, o que a gente tem que abordar, né? Primeira coisa que a gente vai ter que entender aqui é que adensamento é um conceito que a gente vai estudar mais para frente, talvez na outra disciplina, mas em síntese é expulsão de água dos vazios do solo, tá? Então, por exemplo, note que essa argila aqui ela está com 300%, então é normal ter umidades acima de 300%, de 100% para solos muito moles, tá bom? Então não tem problema. Então, o que que a gente tem que entender? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ter esse conceito de adensamento, né, que é a expulsão de água dos vazios do solo. Então, nesse caso aí, se está adensando, só está saindo água, não está mudando. A massa de sólidos é a mesma. Então, vamos fazer aqui da seguinte forma. O que é isso? Vamos colocar aqui um resultado. Então, digamos que eu tivesse aquela nossa amostra de solo. Eu vou colocar branco aqui. E a nossa amostra de solo ela pode ser dividida em três fases. Só que se essa parte está saturada, quer dizer que todos os vazios do solo estão preenchidos por água. Então, naquele diagrama de fase, em vez de três fases, ar, água e solo, eu vou ter só duas, porque ela só vai ter água e solo. Então, digamos que essa parte aqui, se fosse o solo, aqui de cinza, e tudo que está para cima é água. Vou ficar aqui de azul. Vou aplicar isso, zoom. Clicar de novo. Então, com isso, eu tenho aqui as fases do Sol. Vemos que está certinho aí, né? Só para ficar fácil para nós. Então, o que que acontece? Como está saturado e está 300%, quer dizer o seguinte, que só tem água e solo. Então, essa amostra só tem água e solo. Por que que eu dividi em quatro partes? Porque a gente sabe que umidade, que a gente representa a umidade por W, é massa de água sobre massa de sólidos. Então, se a umidade está 300%, né? No caso aqui ficaria 3, né? Tirando da porcentagem, igual a MW MS. Quer dizer que a massa de água é 3 vezes a massa de sólidos para essa primeira situação. Então, por isso que eu dividi aqui em três partes. Então, 3 massas de sólido. Só que a gente sabe que, em questão de volume, isso aqui não se repete.
Por exemplo, questão de volume é que não se repete. Isso vale para massa, mas não vale para volume. Em termos de volume, isso seria mais ou menos algo do tipo assim, ó, seria uma quantidade de solo que teria uma quantidade diferente de água. Por exemplo, não seriam proporcionais, por exemplo. A quantidade de água não é 3 vezes a quantidade de sólidos em termos de volume. Então, nesse caso, a gente tem que diferenciar isso. Então, aqui eu estou me referindo à massa, aí a massa eu posso fazer isso, e aqui é volume. Eu não sei quantas vezes é o quantidade, o volume de água e quantas vezes o volume de sólido. Não sei. Então, mas eu preciso ter esse conceito. Então, o que que a gente vai fazer? A gente sabe que o volume total, neste caso, vai ser o volume de água mais o volume de sólidos. No caso, essa parte cinza aqui. E a gente sabe dos conceitos de que a densidade, né, ou a massa específica, é massa sobre volume. Então, se eu quiser isolar o volume aqui nessa fórmula, se eu isolar o volume aqui nessa fórmula, volume ficaria massa específica, né? Opa, tá errado. Ah, ficaria massa sobre pô. Então, é esse conceito aqui que a gente vai adotar para começar a fazer nossas contas, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou chamar isso aqui de equação 2 e essa aqui é a equação 1. Então, eu vou substituir. Ah, e essa daqui vai ser nossa equação 3. Então, ó, substituindo, é, 2 em 3. O que que a gente teria? A gente teria o volume total é igual a massa de água, né, no caso aqui, como é volume de água, tem que ser massa de água sobre a densidade da água, beleza? Ou a massa específica da água. Mais volume de sólido, então é massa de sólido dividido pela densidade de sólidos. Por que que eu estou usando densidade aqui? Porque eu estou trabalhando com as massas, não com o peso, beleza? Então, o que que a gente vai fazer? Na questão, diz que o peso específico real dos grãos é 26. Só que a gente sabe que peso específico é a densidade, ou a massa específica, vezes a gravidade. Vamos adotar que a gravidade é 10, só para ficar fácil para nós. Então, ó, o gama ficaria aqui, ó, 26,5 igual ao ρS vezes 10. Então, o ρS, para esse caso, seria 26 dividido por 10. Daria 2,65 grama por centímetro cúbico. Por que que eu estou usando nessa unidade? Tá? Por que que eu não estou usando em quilonewton por metro cúbico? Pelo seguinte fato, ó, bem aqui na questão, ele deu volume inicial em centímetro cúbico. Então, a gente vai ter que trabalhar nessa unidade. Para usar a densidade, nessa unidade, a gente tem que transformar para massa específica, tá bom? Então, ó, na questão diz assim, que é uma amostra saturada, então a gente já sabe que o S é 1, por isso que a gente fez essa suposição aqui das fases. Então, no lugar do volume, a gente vai colocar 28. Volume total, né? 28,137. Igual. Aí a massa de água, certo? A gente não tem, mas a gente tem bem aqui, ó, uma relação entre MS e MW. Então, a gente vai substituir isso. Vai colocar aqui, vou escrever aqui, ó, 3MS no lugar dessa massa. No lugar disso, coloquei aqui. Dividido por OW mais MS
o ρS que eu tenho aqui, que é 2,65. Então, ó, resolvendo isso, a gente teria o quê? A gente sabe que o ρ da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, essa parte aqui, ó, vai ser 1. 1. Então, a fórmula, na realidade, ela vai ficar assim. Vai ficar 28,137 igual a ms, tirar a ms aqui em evidência, né? Aí 3 mais 1 sobre 265. Tendo essas situações aqui, ó, a gente pode discutir que descobrir que o m vai ser 28,137 ms, no caso, 37, dividido por 3 mais 1 sobre 265. Vou fazer esse 1 aqui um pouquinho melhor. Resolvendo essa conta, vou pegar aqui a calculadora, a gente teria 28,137 dividido por 3 mais, opa, 1 dividido por 2,65. Isso aqui deu 8,33. Como a gente está trabalhando em grama por centímetro, isso aqui vai dar em grama, 8,33 gramas. Então, esse aqui é o ms dessa amostra. Tá? O que está pedindo aqui? Pede para determinar o peso específico aparente seco, antes e depois. Então, na condição antes, é essa que a gente tem. Então, ó, o gama, vou chamar aqui de gama D, vai chamar antes. Seria a massa de sólidos sobre o volume total, né? Que é o V aqui, VT e tal. Tem hora que eu chamo V, tem hora que eu chamo VT, mas é tudo volume total. Então, aqui seria 8,33. Vou apagar aqui que está com 8 aqui. Pá. 8,33 dividido por 28,137. 137. Fazendo essa conta aqui, eu teria o ρD, né? Não o gama, que eu estou usando massa e volume, isso aqui. Então, vou chamar aqui de ρD. Fazendo essa conta, vou pegar a calculadora aqui de novo. Ah, é a mesma conta que está aqui, ó, 8,33, dividido por 28,137. Isso dá 0,296. 0,296 grama por centímetro cúbico. Como ele está pedindo gama D, basta multiplicar esse valor por 10, né? Que é a mesma fórmula que a gente está usando aqui, ó. Isso aqui, ó. Então, isso aqui é para o gama D. Então, isso aqui ficaria 2,96 kN por metro cúbico. Então, com isso, a gente pegou a primeira parte aqui, o gama D. Agora, a segunda parte da questão é determinar outro gama D após o adensamento e também a variação de volume, certo? Então, o que que a gente vai precisar fazer primeiro? A gente vai usar a mesma técnica que usou aqui, ó, volume total, só que agora aqui depois, né? Isso aqui era tudo antes. Mesma fórmula que está aqui, ó, V da água, volume de água mais volume de sólidos, certo? E achar um novo volume aqui, no volume total 2, vou chamar de 2 aqui. Então, VT2 seria o volume de água, que vai ser na condição de 100%, né, de umidade,
Então, nesse caso aqui, é como se eu tivesse só essa região aqui, ó, de água, que é tipo a quantidade de água é igual a quantidade de sólidos. Onde que eu sei isso? Da umidade, né? Você pega a umidade aqui, massa de água sobre massa de sólidos. Como a umidade é 100% vai dar 1, ficaria MW sobre MS, né? MW2 aqui vou chamar, o MS não muda. Então, MW2 seria igual a MS, neste caso, né? Como a gente já sabe que as densidades são proporcionais, aqui eu teria massa de água 2, né? Que agora é outro volume, dividido por gama, rho da água, mais a mesma coisa que está aqui, ms sobre rho dos sólidos, que não muda. Então, o volume total, 2, seria a massa de água, que vai sair daqui da umidade, que vai ser igual ao ms, nesse caso, aqui, ó, dividido por 1, e o ms, que a gente já tem, que é 8,33, dividido por 265. Então, com isso, devia ter substituído aqui, eu colocar aqui. Ah, não, deixa assim mesmo, que é para a gente colocar de. Então, substituindo, a gente sabe que esse valor aqui também é 8,33. Então, ficaria o volume total 2 igual a 8,33, né? Dividido por um vai dar ele mesmo, mais 8,33 dividido por 2,65. Isso deu 11,47. Então, aqui deu 11,47 centímetro cúbico. Uma das perguntas que ele pede é a variação de volume. Então, a variação de volume vai ser o volume T1 menos o VT, que é o primeiro ali, né? Então, a variação de volume seria 11,47 menos 28,137. Então, variação de volume na questão seria essa conta. Vamos ver aqui quanto que dá. Eu já tenho aqui 11, só vou focar menos 28,137. Aí que deu 11,66. Então, menos 11, 11 não, 16, né? Deixa eu ver aqui. 16,66. 16,66 centímetro cúbico. Por que que deu negativo? Porque foi uma perda de água, né? Então, nesse adensamento, eu perdi 16,66 centímetro cúbico de água, que é a mesma coisa que 16,66 ml. Tá bom? Mesma coisa. Agora, para finalizar, falta o quê? Calcular o gama D, né? Perguntando qual é o gama D após. Aí, mesma coisa. Vou pegar o gama D, pegar a massa de sólidos e dividir pelo volume total, nesse caso é o VT2. Então, gama D nesse caso aqui seria 8,33 dividido por 11,47, que daria, vou fazer a conta aqui, 8,33 dividido por 11,47. Isso aqui deu 0,726, 0,726 grama por centímetro. Opa! Grama por centímetro cúbico.
E como ele pede o gama D, a gente pega esse valor e multiplica aquela gravidade que é 10. Então, isso aqui ficaria 7,26 quilonewton por metro cúbico. Com isso, lembrando que isso aqui é um gama, tá? Não é V. A gente teria as informações que foram necessárias, né? Pedida na questão. Que era a variação de volume, gama D antes e depois. Antes deu 2,96, depois deu 7,96. Então, o que que significa isso? Conforme a água vai sendo expulsa, eu vou aumentando o peso específico. Por quê? A quantidade de sólidos não muda, mas o volume total muda. Então, eu vou tendo aquela mesma massa de sólidos para uma quantidade menor de volume. Beleza? Então, é isso.